em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 6 de novembro de 2015, 17 horas. A Vulgata Latina, traduzindo o apóstolo Paulo, diz: Ubi Spiritus Dei, ibi libertas. A tradução da frase latina é a seguinte: onde reina o Espírito de Deus, a liberdade impera. 2 Coríntios 3, versículo 17. Guardem esta frase, porque ela será essencial para entendimento do nosso tema de hoje. O Pai Celestial não força ninguém a nada. A sementeira é totalmente livre. A colheita, meus amigos, esta sim, esta é obrigatória. Seremos obrigados a colher aquilo que nós semearmos. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, temos absoluta certeza que tudo correrá bem. O tema de hoje será: Deus não pede licença. Na prece do Pai Nosso, Jesus recomenda que peçamos a Deus que nos livre do mal. Da mesma forma como pedimos pão, rogamos que nos livre do mal. Insegurança é algo escondido na genética. Planeta complexo surpreende pelas armadilhas. Salomão, já no seu tempo, questionava sobre o bem que eventualmente gozamos e os males que nos atemorizam. Tudo sucede igualmente ao justo e ao injusto, ao puro e ao impuro, ao bom e ao pecador. Eclesiastes 9, versículo 2. Salomão não contabiliza méritos e deméritos. Ele é frio e direto. O justo e o injusto poderão ser alcançados por eventos, aleatoriamente. Não existe garantia de grupos com aquele corpo fechado, na opinião do rei Salomão. Todos estão sujeitos ao dilúvio do açoite. O Salmo 91 aparece, todavia, oferecendo resultados contrários aos dispositivos do livro de Salomão. O salmista fala do esconderijo do Altíssimo e da sombra do Onipotente, onde poderão descansar os seus filhos. Salmo 91, versículo 1. Nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Diz o salmista, Salmo 91, versículo 10. Pelo ensinamento de Salomão, o justo e o injusto seriam igualmente vergastados pelo chicote das provas. Diferentemente, o servo fiel ganhará proteção especial, na opinião do salmista. Ninguém dorme com um barulho destes, afirma o Zé das Quantas, irritado. Estas duas realidades, aparentemente complicadas, resultam de jurisdições diferentes, em nossa opinião. No aspecto do livre-arbítrio,
O espírito age de forma autônoma e é natural que se exponha também de forma automática aos eventuais perigos. No aspecto das leis de causa e efeito, ao contrário, o monitoramento acompanha par e passo o procedimento da criatura. Liberdade elimina até advertências repressivas. Se eu dou liberdade para um filho, eu tenho que deixá-lo livre. Se ele tem idade para assumir o compromisso, eu tenho que deixá-lo livre. Eu não posso estar criando pedras de tropeço no seu caminho. Deus não interfere em nossa autonomia. A exposição de justos e injustos, igualmente a eventos bons e maus, é fruto desta esfera desligada de monitoramento. No âmbito da lei de causa e efeito, ao contrário, as ações são monitoradas pela justiça divina e aqui permite-se interferências. Os aflitos são beneficiados pelas promessas do Salmo 91, porque a misericórdia divina os acolhe numa categoria especial. No direito internacional, foragidos de perseguições políticas em países ditatoriais, recebem asilo nas embaixadas, onde a polícia local não os alcança. É um direito internacional. De forma semelhante, o Salmo 91 nos apresenta o esconderijo do Altíssimo como embaixada, onde os aflitos são asilados. Afirma Apocalipse que os eleitos terão o sinal do Cordeiro na fronte e na mão direita. Os ímpios serão marcados pelo estigma da besta. Dois grupos bem definidos e claramente caracterizados, portanto, joio e trigo cozinhando no mesmo caldeirão. Uns e outros, todavia, estão informados de que haverá separação de bodes e ovelhas, lá no final da jornada. Até este ponto todos concordam. Mas, de repente, meus amigos, o consenso inicial termina. Quando se expõe o destino dos bodes e das ovelhas, os dois agrupamentos divergem. Adeptos de uma única vida levam ovelhas para o sétimo céu e os bodes para a eternidade de penas. E eles ameaçam esvaziar o planeta Terra, porque se todos vão, uns para os céus, outros para o inferno, o planeta vai ficar vazio. Ninguém se perturbe, meus amigos, porém, com essas ideias esdrúxulas. Isso não vai acontecer, porque nem os melhores irão para os céus, nem os ímpios para o inferno. Através do profeta Isaías, a Bíblia nos antecipa a verdadeira história depois do juízo final. Eles construirão casas e nelas habitarão, escreve Isaías, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. A longevidade do meu povo será como a da árvore, e eles desfrutarão as obras de suas mãos. Isaías 65, versículos 21 e 22. Pelo texto entendemos. Os escolhidos pelo Cristo juiz reencarnarão aqui mesmo na terra promovida, totalmente livre de corruptos e de violentos.
Os outros renascerão em planetas atrasados e continuarão evoluindo. Vejam que de forma bem prosaica, Jeová mandou recado através do profeta Isaías. Os escolhidos pelo Cristo juiz construirão suas casas. Isto mostra que eles ocuparão corpos físicos. Eles não serão fantasmas nem espíritos, não. O espírito está dentro do corpo, é claro, mas não estarão aí assombrando ninguém. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque espíritos não precisam de casas. Se eles fossem etéreos, se eles não tivessem corpo, eles não precisariam de casas. E, no entanto, Jeová diz, através de Isaías, que eles vão construir suas casas. Depois do juízo final, a vida vai continuar serena para os alforriados pelo Cristo, mas também proveitosa para os exilados em outros mundos. E aqui as palavras de Salomão são configuradas. O mesmo ocorre ao justo e ao injusto. Elas significam que maus e bons são aprendizes. Nunca existiu a maldição inaceitável da eternidade de penas. No momento que abolimos penas eternas, entendemos com alívio que todos alcançarão o pódio. Aqui nós falamos em termos de filhos de Deus e não de réus. Nosso raciocínio é facilitado pela coerência. Estes bons e maus foram colocados na mesma massa por Salomão pelo fato de que eles não diferem essencialmente. No início do quarto evangelho está escrito que a luz do Cristo ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1, versículo 9. Embora eu seja pecador, uma réstia de luz me ilumina. E nesta iluminação, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan, nosso site já está na telinha, à disposição de vocês. Obrigado, Stefan. E esclarecemos os telespectadores quanto à forma de acessar nossas palestras no YouTube. Digite em YouTube, Rede TVM, Quarta Dimensão. Imediatamente aparecem os nossos programas aqui do canal. Bastará clicar na palestra da sua escolha e pronto. Em qualquer hora, o interessado poderá assistir às nossas apresentações. E voltaremos ao tema. Deus não pede licença. Para o salmista, Jeová está de olhos abertos para livrar dos laços do passarinheiro e da peste, aqueles filhos que se escondem no seu esconderijo. Salmo 91, versículo 3. Aqui aparece maneira de se livrar do mal, se esconder. Eu resolvi abordar este assunto quando escutei pregador apontando o Salmo 91 e esconderijo do Altíssimo como braços do seu ministério. Aqueles que dissessem amém aos ensinamentos de sua igreja ficariam vacinados pelo Salmo 91 contra todos os males, prometia ele. Mas ele excluía os demais. Aquele pregador nada esclareceu, porém, sobre o descompasso entre Salomão e o redator do Salmo 91. Afinal, todos estão sujeitos aos males da vida.
Ou existem privilegiados? Diante do desafio da palavra e apesar dele se intitular intérprete, o dito cujo escapou pela tangente. Na hora certa nada disse e se afastou mudo. Aproveitei seu silêncio para divulgar aquilo que ele sonegara. Deus enxerga o anão e o gigante do mesmo tamanho, eu disse. Você acha que Deus vai menosprezar o anão? Não. Anão e gigante, para Deus, são dois filhos. Alguém usando binóculo lá no alto da montanha enxergará as formigas pequenininhas, numa faixa ampla. Todos nós somos aprendizes. Formigas maiores ou menores se assemelham, apreciadas de binóculo à distância. Gandhi e o Getúlio, os dois são aprendizes. Não da mesma classe, porque Gandhi está bem lá na frente. Eu estou atrasado cá para trás. Mas somos alunos do mesmo colégio espiritual. Não vejo razão para um menosprezar o outro. Todos os seres humanos são merecedores de tratamento equânime. Vocês acham que o menosprezo de Deus pelo perverso mudaria a sua perversidade? Deus dispõe de métodos muito mais eficientes. Ninguém esqueça que o Evangelho diz que Deus é amor. Os apóstolos de Jesus mostraram ar de superioridade por ocasião da queda da torre de Siloé, lá na Galileia. Encoxiços pelos cantos, eles se vangloriavam. Jesus leu seus pensamentos e lhes disse: cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre foram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Pois eu vos afirmo que não eram. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Palavras de Jesus em Lucas 13, versículos 4 e 5. O mestre, nesta passagem, confirma palavras de Salomão. Todos igualmente são vulneráveis. É aquilo que o nosso tema configura. Deus não pede licença. Deus não se justifica. Deus não pede desculpa para ninguém. A espada de Damocles ameaça o cocuruto de todos os viventes. É o que Jesus disse: todos igualmente perecerão, desde que não reconheçam suas culpas. Ninguém está imunizado contra golpes do destino, porque todos são passíveis de correção. Todos necessitamos de correção. Quem se encontra neste vale de lágrimas está aqui porque é pecador e está suscetível ao dilúvio do açoite. Sim, Getúlio, exclama o Crispim dos Anjos, mas alguma coisa se encontra desconexa na sua fala. Você já pensou que o Pai Celestial é misericordioso? Não ocorrerão circunstâncias em que provações ou benesses sejam cabíveis? Esta flecha é para o Crispim, esta outra flecha é para o Getúlio. Os desígnios do Pai Eterno são insondáveis, caríssimo Crispim. Ele pode direcionar suas flechas contra nós ou pode esquecê-las. Ele tem autonomia para isto. Conforme a sua vontade, ele decide o que fazer, no momento que ele acha
conveniente fazer. A eternidade lhe pertence e ele sabe quando e como dobrará o orgulho do Getúlio. Até rimou. Existe circunstância, todavia, em que a misericórdia divina aparece em todo o seu esplendor. Aqui não há pombo-correio atrasado, nem mala perdida. Tudo se derrama prodigamente pelas mãos do Todo-Poderoso. Onde surge a aflição, o Senhor estará por perto. Para quem se encontra desesperado e se dobra contrito e humilde, a resposta é um zás. A atuação de Deus sobre ele é rápida como uma flecha. Religioso ou irreligioso, rico ou pobre, ignorante ou sábio, o aflito se abriga no esconderijo do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do nosso Deus. O segredo é prostrar-se com humildade em busca de socorro. As palavras do Salmo 91 são promessas aos aflitos. A mensagem do Salmo 91 não se dirige aos que pedem para ganhar milhões na loteria. Dobram os joelhos ali e ficam pedindo para Deus para ganhar milhões. Este salmo não é para os que manipulam a Bíblia para se locupletar e crescer a sua conta bancária, não. Ele não foi escrito para declamação em cultos interesseiros. Este salmo foi redigido para os aflitos. Desde que alguém manifeste contrição e humildade, tudo pode acontecer. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Naum e o irmão Neri fugiam da perseguição de Matatias, atravessando as perigosas gargantas daquela montanhosa região. Matatias e a sua patrulha, com soldados armados, se aproximava deles cada vez mais. A patrulha estava cada vez mais perto. Os dois fugitivos reconheciam que nas próximas horas seriam alcançados e presos. Não havia salvação. Matatias, confiante no êxito da missão, porque era como gato perseguindo ratos, enviou encantadora jovem para seduzir os dois irmãos. Assim ele se livraria mais rapidamente dos adversários. Mulher bonita acabará com eles, pensou Matatias. Dali a pouco, carruagem surgiu diante dos fugitivos e Ana se aproximou bamboleante, uma mulher linda. Dizendo-se penalizada, ela lhes entregou 2 pães com generoso recheio. A dupla se encontrava faminta e os pães seriam devorados com força e com rapidez, porque a fome faz movimentar. A pressa de morder o petisco seria o fim daqueles 2 homens. Dentro dos invólucros que se abririam pelas mordidas desesperadas dos esfomeados irmãos, fora colocada uma pequena serpente em cada um deles, uma serpente lá do deserto, aquela serpente super venenosa. Dentro do pão, eles mordiriam o pão e imediatamente seriam mortos pelo veneno daquela serpente. Mas nós vamos deixar isso em suspenso, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas logo em seguida vocês vão ver o que Deus fez em favor deles. Muito obrigado, meus caros, e aguardem.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O salmista proclama em cântico solene: Deus não esquece o clamor dos aflitos. Salmo 9, versículo 12. Os olhos do Senhor percorrem a terra inteirinha para flagrar os quebrantados que não têm solução, aqueles que estão diante de problemas insolúveis. Eles, da sua própria força, não terão maneiras de se salvar. Imediatamente, a providência divina desenvolve estratégias adequadas para cada uma das milhões de carências nos 4 cantos do mundo. Já pensaram nisso, meus caros? Aquilo diante do qual o homem se dobra impotente, Deus soluciona de forma muitas vezes surpreendente. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: Deus não pede licença, Deus executa. As serpentes, meus caros, aquele conto que nós estávamos desenvolvendo no bloco anterior, as serpentes naturalmente agredidas pelas mordidas inoculariam veneno mortal nas bochechas dos 2 irmãos de imediato e pronto. Acabaram seus 2, porque a serpente tinha um veneno letal. A cilada de repente foi ameaçada quando escutaram gritos. 2 mendigos cegos apareceram gritando: estamos esfomeados, não nos alimentamos desde ontem. Os 2 irmãos se entreolharam e logo se entenderam. Os 2 irmãos disseram assim um para o outro: Deus mandara os pães, Deus enviara aqueles cegos com fome. Dividiremos em 4 pedaços e pronto, será feita a vontade de Jeová. Antes que Ana pudesse impedir, porque ela avançou para impedi-los de fazer aquilo, Naum cortou, com um punhal afiado, ele cortou os sanduíches bem pela metade, cortou as cobrinhas pelo meio. Os 2 pedaços de serpentes mortas escorreram pelas bordas do invólucro, desaparecendo nas fendas da rocha. E os 2 irmãos, acompanhados dos mendigos cegos, comeram os pães, sem perceber que haviam escapado da morte. Lição para todos nós: quando é da vontade de Deus, as coisas acontecem. Matatias tinha tanta certeza que os inimigos seriam mortos, que permaneceu repousando até o retorno de Ana. Ela demorou para voltar, porque a viagem não era pequena. Este atraso permitiu que os irmãos alcançassem as fronteiras da Síria sãos e salvos. Quando Matatias voltou da expedição, foi encarcerado pelo tribuno Marcelo. Diante de tantos dissabores, ele desabafou: foi o Deus dos cristãos o responsável pelo meu fracasso, disse ele. Os 2 irmãos o subornaram com 2 metades de pães. Aqueles 2 tinham enganado Deus, tinham subornado Deus com 2 metades de pães, na opinião dele. Realmente, meus caros, se a pretexto da fome eles negassem socorro aos cegos, a história teria sido outra. O simples copo de água fria que entregardes a um destes pequeninos irmãos não perderá sua recompensa.
São palavras de Jesus em Mateus 10, versículo 42. Solidariedade, meus caros, é outra fonte perene de graças, além dos aflitos. Os solidários receberão recompensa imediata. Tudo que nos alcança, porém, deve ser considerado imerecido. Deus é misericordioso e é meu Pai. E no momento de angústia, Ele fará tudo para me socorrer. 2 caminhos conduzem ao esconderijo do Altíssimo. A súplica de alguém aflito é um deles. A solidariedade é o segundo caminho. A faca afiada dos irmãos Naum e Neri cortou as serpentes ao meio, quando eles alimentaram os 2 cegos. Aquele gesto solidário salvou-lhes a vida. As palavras de Matatias, de que o Deus dos cristãos foi subornado, mostram a pertinência do socorro divino. Em nossa opinião, Jeová simplesmente, neste caso, exemplificou misericórdia. Não obstante a intervenção compadecida, ninguém pense que mais merece, porque Jesus foi claro. Quando fizerdes tudo, dizei, somos servos inúteis, porque não cumprimos mais do que a nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10. Soberba e vanglória devem ser varridas da nossa mente. Desapego deve permear todas as nossas atividades. Qualquer pensamento de exaltação pessoal ou reivindicação de direitos é inválido. A humildade deverá envolver todas as nossas cogitações. Cristianismo, onde triunfo é meta e vitória prêmio, torna-se irreconhecível em termos de evangelho. Anunciar ruidosamente ter botado ovo é próprio de galinácea. Desejar o salário de amanhã antes de completar jornada não é coisa séria, é desonestidade. Espiritualistas autênticos sabem que o Pai Celestial não é babá de marmanjos. Espiritualistas autênticos sabem disto. Até o limite da inteligência recebida, a tarefa deve ser nossa. Tudo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. Pobres e ricos são variedades de flores que enfeitam os jardins do nosso Deus. Deus não vê o rico nem o pobre. Deus vê o Filho amado. Riqueza e pobreza provam a têmpera do caráter, fornecendo elementos preciosos para avaliar o desempenho de cada espírito em futuras missões. Aperturas e privações, assim como largueza e fartura, são experiências que se encontram no mesmo patamar. Riquezas bem administradas e generosamente gastas poderão ser alavancas de progresso espiritual. Pobreza sem revolta, que aceita a escassez e a transforma em lição, também nela se encontra o selo do servidor do Cristo. Aquela viúva indigente que Jesus elogiou lá no templo é prova de que esta divisão é possível. Ela se doou por inteiro. Ela entregou tudo o que tinha, o próprio sustento de sua alma. Ela deu mais do que os outros, na opinião de Jesus. Ninguém será tão pobre ao ponto de se transformar em vilipêndio. Sempre restará doce consolação de realizar algo, de sentir-se útil diante de alguém, de se tornar uma bênção para todos. Nem todas as grandes obras construídas em nosso mundo dependeram de capitais enormes. Ser útil
e requisitado também acontece, longe do tilintar de moedas. Pobre sem vintém, embora vestindo macacão remendado, no fim do serviço desperta sorrisos agradecidos pela prestação de tarefa bem feita. Quando reserva de moedas desce a zero no baú, o azeite vai crescer na botija. O profeta Elias completara período de grande aflição e até passara fome naquela terra sem chuva. E o Senhor lhe disse: vai a Sarepta de Sidom, pois eu ordenei a uma viúva que te sustente. 1 Reis 17, versículo 9. Chegando às portas da cidade, a mulher viúva apanhava lenhas, e Elias a chamou. Naquela casa, meus caros, além do desânimo, a mulher viúva apanhava lenhas, e tinha apenas uma pequena panela, um pouco de azeite e um punhado de farinha. E a mulher disse para Elias, isto, porém, eu só vou dizer no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instante só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos que na próxima apresentação, 13 de novembro, próxima sexta, voltaremos com o seguinte assunto: gigantes e pigmeus entrelaçados. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Deus não pede licença. Tão certo como Deus vive, eu não tenho coisa alguma. Diz aquela viúva que recebeu a visita de Elias com a finalidade de manter a mesa em condições de alimentação para ela, para Elias e para o seu filho. E ela conclui o seu desabafo: com estes 3 cavacos que colhi, vou cozinhar este resto de comida para mim e para meu filho. Era o último restinho que ela tinha na despensa. Era o que restava para aquela mulher atingir o fundo do poço. Depois, resignada e sem revolta, ela se recolheria ao quarto para esperar a morte, pela consciência de que nada mais lhe restava a fazer. Ia morrer de fome. O profeta Elias se ergueu, com toda a majestade que lhe emprestara Jeová, e disse para a mulher: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não terá fim, até o dia em que o Senhor mandar chuva para esta terra. Daquela provisão milagrosa comeram Elias, a viúva de Sarepta e o seu filho, conforme profetizado e prometido por Deus. Na panela a farinha não se acabou, e na botija o azeite não fez falta, pela assistência constante do Senhor Jeová. Você quer ficar rico? Não se iluda argumentando com a panela milagrosa de Elias, não, meus caros, meu caríssimo amigo. O Pai Celestial jamais será provedor de marmanjos indolentes. O Pai Celestial não vai acolitar sua cobiça trazendo caviar para a sua mesa, não.
Na zona do livre-arbítrio, onde você está inserido, Deus não levantará simples cavaco para reduzir seus compromissos kármicos. O combate lhe pertence por inteiro. O Senhor não é escora de preguiçosos. Será inválido recitar palavras do Salmo 91. Aquelas promessas têm validades para os angustiados e aflitos. A viúva de Sarepta foi salva da morte por inanição, porque se encontrava no fundo do poço. Será lícito adquirir bens para uma vida digna? Será? Tenho certeza que sim. Os ricos, meus amigos, são igualmente filhos de Deus, e será inaceitável preconceito denegrir a imagem deles e afrontá-los por pura inveja. O corpo de Jesus ocupou o jazigo emprestado de homem rico, que se chamava José de Arimateia. Valerá lembrarmos que os ricos são criadores de vagas de trabalho e podem crescer espiritualmente, utilizando com sabedoria a riqueza. Agora, se alguém deseja que eu aplauda, joelhos em terra pedindo riquezas, eu pulo fora. Não vejo a menor justificativa para tomar o precioso tempo divino reivindicando salário sem suor. O nosso rabi foi claro. Lucas nos conta que um homem se destacou da multidão para pedir a Jesus: Mestre, ordena ao meu irmão que me entregue a metade da herança que eu tenho direito. Lucas 12, versículo 13. A resposta do mestre foi imediata. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Lucas 12, versículo 14. No verso seguinte, Jesus completou: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, versículo 15. A vida de um homem será a continuidade, o trabalho, os séculos e os milênios, onde riqueza e pobreza ocorrerão na esteira da vontade divina. Escassez e sobras não representam mais do que lições que normatizam o aprendizado. Valerá a pena aceitarmos a vontade do Criador sem encenações ridículas. Se Deus nos quer ricos, louvado seja o seu santo nome. Se Ele nos deseja pobres, que se cumpra a sua santa vontade. Deus, no fim das contas, só deseja o nosso bem. Seguindo tais diretrizes, nunca concordamos com orações pedindo riquezas. Esses cultos de prosperidade servem apenas para aumentar ainda mais a ganância e a opressão da cobiça. Na prece que Jesus ensinou, o pão nosso fala no dia de hoje. O nosso rabi deixou claro que a petição não será para os próximos 10 anos, nem para o século futuro. Dai-nos o pão de hoje, Senhor. É o apelo. Na prece que Jesus ensinou, aparece o pedido: livrai-nos do mal, mas também se encontra nela o complemento: seja feita a vossa vontade. Não nos parece adequado exacerbar ainda mais o nosso lado guloso. O propósito do Evangelho nos conta esclarecedora parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, diz o mestre. E ele arrazoava consigo mesmo: já não tenho mais lugar para recolher a produção. Já sei, disse ele, vou demolir os celeiros e construir outros maiores para abrigar todos os meus bens. Aquele homem não cabia em si de contentamento. Então direi à minha alma:
tenho provisões e suprimentos para muitos anos. E ele disse para a sua alma: descansa, come, bebe e regala-te. A vontade de Deus, porém, era outra. E Jesus remata o episódio lamentando: louco, ainda esta noite será requisitada a tua alma. Quem aproveitará o que guardas em teus depósitos? Parábola de Jesus em Lucas 12, versículos 16 a 20. A morte colocaria ponto final naqueles sonhos egoísticos. Tesouros amontoados com propósitos mesquinhos são sonhos que terminam pesadelos. Riquezas alicerçadas sobre areias movediças de cobiça e avareza tornam-se abortos das trevas. Elas não oferecerão frutos adocicados, porque todas as suas vantagens se perdem na ausência de partilha. Riquezas sem dividendos coletivos se assemelham a plantações ressecadas pela estiagem prolongada. Umas e outras servem apenas para nos conscientizar que nosso trabalho, longe da bênção, significará pouco ou quase nada. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E na próxima semana, meus caros, 13 de novembro de 2015, outro tema: gigantes e pigmeus entrelaçados. Muito obrigado pela presença de vocês. Tudo de bom para todos. Muita paz, muita tranquilidade, prosperidade, saúde. Tudo de bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.